Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui, a nossa live número 73. São 73 dias aqui no Instagram fazendo lives de desenvolvimento humano. E hoje no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã aqui, segunda-feira, aqui estamos nesse dia, né, chovendo aqui em Porto Alegre, e estamos aqui na nossa missão de trazer desenvolvimento humano aqui no Instagram diariamente. E vamos então à nossa live número 73. Ontem eu fiz uma live aqui, a live número 72, a live foi falando um pouco. Obrigado por confirmar aí, seu Jorge, ouvindo bem e vendo bem, obrigado pela confirmação. Ontem eu fiz uma live aqui, um pouco zoeiras, por assim dizer, né? Falando um pouco sobre o dia do coaching, que foi ontem, né? E as mensagens de meme que eu recebi ao longo do dia das pessoas zoando um pouco sobre esse dia, sobre um monte de meme que rola por aí, né, do dia do coaching. Eu tava brincando que os outros profissionais no seu dia eles recebem, né, homenagens, parabéns, e o coach no dia do seu dia, que eu nem sabia que tinha dia, ele recebe um monte de meme, né, do pessoal zoando ali, brincando sobre o que virou, né, essa questão do coach. Então ontem eu fiz uma live falando um pouco disso. E óbvio que ali isso gera certas paixões nas pessoas, no sentido de que algumas pessoas dão risada, algumas pessoas gostam, acham engraçado, e óbvio que alguns colegas, alguns profissionais da área ficam ali de nariz torcido, porque ainda estão naquela coisa ainda de se olhar como se fossem suas próprias profissões, seus próprios trabalhos, e aí não conseguem ter esse bom humor, né? Levar a coisa na brincadeira, e estão se importando demais com isso, que no fim das contas acaba sendo um certo tipo de prejuízo, né? Tu acaba se prejudicando porque tu acha que tu é a tua profissão, não entende que a tua identidade está acima das tuas capacidades, e aí de certo modo, se aquilo ali está em alta, tu está feliz, se aquilo ali está em baixa, tu acaba ficando triste, tu acaba ficando frustrado, né? Como num dado momento aconteceu comigo lá em 2018. Mas a gente está evoluindo, a gente cresce e a gente vai vendo, percebendo pelo que vale a pena a gente tá colocando a nossa energia, e o que vale a pena a gente também meio que deixar de lado e se concentrar em outras coisas mais importantes, né? Então, aos meus colegas, não fiquem bravos comigo, porque isso tudo coisa que não vale a pena a gente se estressar com esse tipo de coisa, né? Porque no fim das contas o que vale é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, e não aquilo que pensam que é. Sempre vai existir um tipo de generalização em relação a determinadas profissões, a determinadas atividades, né? Então, por conta de toda essa banalização que aconteceu, não é muito incomum a gente ver essa piada. Eu olho hoje, acho engraçado, acho maior, me divirto com isso e não tem problema nenhum. Então, só que alguns colegas acham que quando a gente faz piada e brinca sobre isso, a gente está de uma certa forma desmerecendo, ou deixando de vender. Olha, desmerecido já está há muito tempo, né? Então não é por causa de uma brincadeira minha que o negócio vai ficar menor ou maior, né? Mas então, isso feito só um parênteses, mas isso tem uma ligação um pouco com o que eu vou falar aqui hoje, o que eu trouxe aqui hoje também, de certa forma, porque ao mesmo tempo em que eu falo disso, eu falo dessa questão do coaching, né, do que virou, isso vem muito de encontro com o movimento que eu procuro fazer aqui, que desde o começo eu me propus, né, desde o início eu me propus fazer aqui, que era um pouco nadar contra essa maré, né? E às vezes também, por conta disso, vem também uma certa falta de compreensão. Às vezes, né, acontece muito de eu encontrar pessoas, principalmente quando eu troco ideia com pessoas que são do ramo, né, que são pessoas que trabalham com isso, alguns que até se formaram comigo na época, e vem esses questionamentos, né, porque quando tu busca ali fazer um movimento que de certa forma sai um pouco dessa rota que a gente está acostumado a ver, alguns olham isso como uma certa implicância, alguns olham isso como uma certa
traição, entre parênteses, do movimento, no sentido de parece que o discurso vai completamente ao contrário. Mas eu sempre tive isso muito claro quando eu comecei a fazer essas lives aqui no Instagram, que era com base no contrário de tudo aquilo que eu estava vendo acontecer, né? Tudo aquilo que eu estava vendo acontecer principalmente dentro das redes sociais, é articulado com o dia a dia das pessoas, com as demandas que apareciam para mim no dia a dia. Então eu sempre fui de observar muito assim as demandas das pessoas, no sentido, poxa, toda vez que uma pessoa vem e ela tem ali uma queixa, ela tem ali algo que ela está trazendo que não está conseguindo resolver na vida dela, ou algo que às vezes ela vai ali e consegue lidar no certo dia a dia, mas daqui a pouco vem uma pedrinha no caminho e aí ela já começa a desabar de novo, ela já não sabe mais como lidar com aquilo ali. Então eu estou observando isso e eu estou vendo no dia a dia o que é a causa disso, né? Por que isso está sendo causado, né? No fim das contas, todas essas queixas, elas são consequência de algo que não está muito bem ordenado na vida da pessoa, né? E que às vezes a gente passa uma vida inteira ali naquela coisa no piloto automático, vai empurrando com a barriga e a gente muitas vezes não sente, vai vivendo no dia a dia. Mas quando tem momentos pontuais na nossa vida que tiram justamente, principalmente quando é tirado, entre muitas aspas, aquilo que é o nosso centro, aquilo que é a nossa motivação central, aquilo que a gente está buscando no dia a dia, quando aquilo é ameaçado, quando aquilo é chacoalhado de certa forma, a gente fica meio sem chão, né? Então, isso sempre ficou muito claro para mim, que é uma busca por algo que está voltado para o eu, né? Para essa coisa que o pessoal chama de egoísmo muitas vezes, né? Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Poxa, a gente precisa saber fazer uma articulação entre aquilo, os nossos objetivos, as nossas conquistas materiais externas aqui de fora, com a construção de um ser, com a construção de um indivíduo, com a construção de uma pessoa, né? Com a construção de uma personalidade que eu vivo batendo aqui, né? As duas coisas precisam caminhar juntos. Uma coisa só ou outra só, sozinha, caminhando sozinha, não vai, não dá. E isso para mim ficou sempre muito claro, né? Que quando uma pessoa ela tem aquele desejo central, aquele objetivo central, né? Que sei lá, às vezes ela poder ela tem objetivos na carreira profissional, ela tem objetivos nos seus ganhos financeiros, ela tem objetivo muitas vezes até na sua saúde física, e ela está só olhando para aquilo ali o tempo todo, como se aquilo ali fosse um fim, como se aquilo ali fosse uma estrada a chegar, e o dia a dia dela é só naquilo ali que ela está concentrada. Em algum momento, se aquela rota é desviada ou se por algum motivo que ela não tem muito controle, aquilo ali é tirado, era um motivo de frustração. E isso a gente pode ver muitas vezes hoje que está de certa forma, se difundindo muito nos nossos jovens, né? Essa coisa da comparação. Eu não tenho tanto que me preocupar, né? A vida, tecnologicamente falando, está cada vez mais evoluída, né? Se a gente olhar 10 anos atrás e olhar o que é hoje, a gente tem muito mais recursos, muito mais facilidades, né? Então hoje os jovens de hoje em dia eles têm acesso a muito mais recursos, muito mais facilidades do que a gente tinha anteriormente, talvez na nossa juventude, lá na nossa adolescência. Mas por outro lado, o que a gente vê é que os jovens têm muito mais sofrimentos, né, psicológicos, emocionais do que nós tínhamos. E nós talvez tínhamos muito mais do que os nossos avós tinham, né? Então, por que de um lado evolui? Por que a tecnologia evolui? Por que externamente as coisas estão evoluindo? Mas parece que psicologicamente a gente está regredindo, né? A gente vê aí casos de adolescentes, de jovens, agora cada vez menor a idade, né? de 9, 10, 11, 12 anos, né? Com estados de ansiedade, depressão, se não querendo tirar muitas vezes a própria vida. Isso óbvio não vem à tona porque não é permitido que essas notícias sejam divulgadas, mas para que quem pesquisa, quem vai atrás, principalmente para a gente que estuda psicologia, essas estatísticas são cada vez maiores, né? Então óbvio que a gente tem que olhar para isso aí e entender de uma certa forma o que é. Isso está muito voltado para aquilo que a gente está buscando.
Isso está muito voltado para onde estão as nossas motivações, né? Porque qual motivo teria uma criança, um jovem, para querer tirar a própria vida? Que motivo essa criança teria? Que sofrimento ela poderia ter para poder querer tirar, né, a própria vida? Porque no fim das contas, o que ela quer não é isso. Ela quer acabar com uma certa dor que ela tem, né? Porque se essa dor não existisse, ela ia querer continuar vivendo. Ninguém acorda no dia seguinte, agora não quero mais viver, porque a vida é ruim. Não, é porque algo está acontecendo ali na cabeça dela, né, que faz com que ela queira chegar a esse ponto. Então isso é preciso ser olhado. Isso é o que estava sendo observado quando eu procurei construir isso aqui para vir aqui conversar sobre essas coisas no dia a dia, né? Porque se eu fosse para eu vir aqui falar, olha só, a sua busca tem que ser por você ser milionário, a sua busca tem que ser por você ser o maior profissional de sucesso na sua carreira, o que tem de diferente do que já é visto aí no dia a dia? Não tem de nada diferente. Isso aí é o que a gente vê o tempo todo. E eu não estou aqui dizendo que é ruim, né? Talvez em algum momento pode ser que seja muito bom, talvez seja motivacional, né? Talvez seja legal quando tu assiste um vídeo ali da pessoa dizendo, porque você precisa se esforçar, que você vai conseguir tudo que você quer, tem um caminho aqui. Tá bom, pode ser muito legal, mas e aí? Será que isso está funcionando ou será que isso está muitas vezes colocando a pessoa cada vez mais no sentido de olhar para si, de querer as coisas para si, de querer ser a pessoa mais incrível, né? Esse dia eu estava vendo ali a entrevista da Anitta, por exemplo, né? E aí a Anitta lá no podcast, ela falava o seguinte, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. E aí ela dizia assim, eu sou isso, porque se eu não acreditar nisso, quem que vai acreditar? E aí, óbvio, é uma pessoa que ela tem uma voz muito grande, ela tem uma influência muito grande. Só que talvez a Anitta, ao falar aquilo ali, ela tem uma visão e uma compreensão daquilo ali, que no dia a dia dela, no mundo dela, ela vive de uma forma. Só que as pessoas que escutam aquilo ali, se elas levam aquilo ali ao pé da letra, no sentido, tá bom, então esse é o motivo do sucesso da Anitta, então eu também tenho que ser essa pessoa que me olha, que acha, que acredita isso de mim. Só que ela não tem o mesmo resultado da Anitta. De repente ela está muito distante do que a Anitta alcançou. E ela olha, eu tenho que ser assim, mas ela não consegue se olhar assim, porque afinal ela não é. E aí aquilo ali gera comparação, gera dor, gera sofrimento. Por quê? Porque a busca está naquilo ali. Eu não sei se isso porque parece que quanto mais eu falo dessas coisas, mais, né, parece que mais de nariz torcido as pessoas ficam comigo, porque parece que eu estou levantando uma bandeira assim, do tipo assim, não dê bola para essas coisas, então significa que a sua vida não significa nada, quando é justamente o contrário do que eu estou querendo fazer aqui. Né? O contrário do que eu estou querendo fazer aqui, que eu estou querendo dizer que isso não deve ser a tua busca, porque isso só vai ser uma consequência de uma vida bem vivida. E o que é uma vida bem vivida? É uma vida onde todo santo dia tu dá atenção para o teu cotidiano, tu dá atenção para as tuas circunstâncias, tu dá atenção para as tuas tarefas do teu dia a dia, tu faz o teu melhor, tu entrega ali tudo que tu puder, uma vida de serviço, uma vida de esforço diário para fazer o melhor que tu pode. E aí com isso tu aumenta as tuas possibilidades de alcançar os teus objetivos, de poder daí sim talvez ser uma pessoa que se olha e diz, poxa, hoje eu fiz o meu melhor. Agora, isso não é a tua busca se está baseada em fazer o teu melhor no teu dia a dia, né? E isso, como que eu chego a essa conclusão? Olhando para os processos que eu desenvolvo com os meus clientes. Nunca eu vi um cliente ficar totalmente satisfeito porque ele alcançou o seu objetivo final. Agora, nem sempre eu vi um cliente ficar totalmente satisfeito porque ele alcançou o objetivo final, mas eu sempre vi um cliente totalmente satisfeito todas as vezes em que ele realizava aquilo que ele se propunha, né? Isso começou a ficar curioso para mim em um determinado ponto, né? Hoje eu estou fazendo um novo trabalho com pessoas que eu já trabalhei em um determinado ponto. E olha que louco que era, né? São pessoas que conseguiram alcançar os objetivos delas lá, num determinado ponto, lá num trabalho que a gente desenvolveu,
né? E eram objetivos assim que eu vou dizer para vocês difíceis às vezes de alcançar, né? Teve casos de transição de carreira que a pessoa em 6 meses ela se tornou a melhor profissional daquela carreira que ela estava buscando, né? Então isso em meio a uma pandemia, né? Eu não vou falar que carreira que foi e tal, senão fica dando muito na cara de quem é a pessoa e não é esse o caso. O caso aqui é trazer exemplo. Teve outro também que numa situação, poxa, ela saiu, ela teve uma ascensão profissional dentro da empresa dela lá, chegou num patamar que ela nunca imaginava. Só que aí, 2 anos depois, 3 anos depois, eu tô ali, seguindo contato com aquelas pessoas, conversando de novo, e elas estão de novo passando por um tipo de sofrimento, um tipo de dor, um tipo de desafio, e sendo que alguma, inclusive, colocou a perder aquilo que tinha conquistado, porque não tinha conseguido resolver bem essas questões internas. Porque no processo de coach que eu desenvolvia antes, não tinha toda essa base que hoje eu faço, que é o que eu falo muito com vocês aqui, né? Sobre essa questão de focar no que a gente tem controle, sobre essa função de saber qual é a nossa verdadeira identidade. Eu trabalhava somente ali, objetivo, foco, estrutura ali totalmente de coach mesmo, tarefa, volta, tem um retorno, foca, vai aqui de novo, e as pessoas iam lá e conseguiam conquistar o que queriam, até porque eram pessoas de grande execução, com uma boa capacidade de execução. Só que daqui a pouco voltavam e estava ali, parecia que estava construindo castelo à beira de abismo, né? Que é a frase do Rubem Alves, né? Nós somos o ser que está sempre na busca de construir castelos à beira de abismo, né? Então é por isso que eu estou o tempo todo falando nisso aqui, né? Para que não caia nessas armadilhas, no sentido de, poxa, essa é a minha busca é essas buscas que jamais vão preencher vazios, né? Então, se tu olha para uma pessoa, para um jovem hoje, e tu vai entender a fundo por que ele está assim, por que ele pode olhar, é porque ele está frustrado em algum ponto da vida dele. E essa frustração, muitas vezes, é porque ele está querendo se comparar, ele está querendo ser algo que é muito distante da circunstância dele, ao ponto em que ele busca esse amor, mas no fim das contas ele não consegue se amar no momento presente. Eu estou sempre querendo buscar um amor que vai estar lá no futuro. Só que esse futuro não tem garantia de que ele vai chegar. Então, no fim das contas, o que eu venho fazer isso aqui o tempo todo é esse. Tu precisa amar o teu momento presente. Mas como eu vou amar o meu momento presente? Se eu estiver satisfeito com o meu momento presente, eu não vou buscar um futuro. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que tu quer tanto esse futuro que nunca chega? Por que tu não pode ser feliz no agora? Por que tu não pode ser feliz com o que tu tem exatamente agora, nesse momento presente, com a vida que tu tem agora? E enquanto tu é feliz e se satisfaz e faz o teu melhor, tu vai construindo talvez uma vida melhor. Mas isso não tem mais aquele nervosismo, aquela ansiedade, sabe? Se a gente não consegue olhar para o tempo presente e ver esse tempo presente como um verdadeiro presente, que é como o nome diz, as chances é que a gente viva de ansiedade em ansiedade, de buscas vazias em buscas vazias, aí constrói um castelo, daqui a pouco esse castelo desaba, né? Então pode parecer para muitos algo pessimista, eu sei que não é comum, não é isso que a gente está acostumado a ouvir, não é isso que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Então isso talvez para alguns pode parecer algum tipo de pessimismo, para mim não. Para mim é o que traz uma vida plena. A gente pode ser justamente o contrário do que eu estou falando. Eu estou falando o contrário, que a gente pode ser feliz, alegre, estar presente no momento atual. E aí com isso a gente aumenta as chances. Mas aí se eu estou fazendo isso para aumentar as chances, eu volto a viver em ansiedade de novo. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero realmente escrever minha vida no momento presente de uma forma plena. Por que na maioria dos casos a gente vê pessoas que não sabem contar o seu dia, né? O que a gente faz, se for ver, se for sentar na frente de uma pessoa, normalmente eu sei a história dela, do que ela faz das 8 da manhã até as 10 da noite.
ela não sabe contar. Todos os dias são iguais. Todos os dias são repetidos. Todos os dias eu volto a escrever a mesma história de novo. Eu só consigo contar o meu dia diferente quando acontece algo ali. Tipo, fui assaltado. Sei lá, acabou o relacionamento. Fui despedido do meu trabalho. Aí eu consigo lembrar desse dia. Esse dia foi diferente dos outros. Só que aí depois de 2, 3 dias aquilo ali já é esquecido. Por quê? Porque vai vivendo um dia depois do outro de cada dia, mergulhado em nervosismo e banalidades. Eu estou ali imerso em nervosismo e banalidades. Banalidades, quando eu digo, é ficar falando o tempo todo, cuidando de coisas fúteis, falando de coisas que da vida dos outros, da vida dos famosos, cuidando da vida dos outros. Ou é nervosismo, essa busca, essa ansiedade de algo que não chega. E aí é por algo que não chega, aí eu vou buscando, vou mergulhando em outros tipos de vícios, de busca de prazeres momentâneos ali, que aí vão tirando muitas vezes a minha saúde, vão fazendo com que eu gaste mais do que eu ganhe. Tudo por causa dessas buscas vazias. Eu estava assistindo ontem algumas aulas lá de um curso que eu faço, e aí estavam falando um pouco sobre a mitologia grega. Não sei se vocês já ouviram falar. A mitologia grega é um tema que eu gosto muito, tenho muito apreço por esse tema. Eu acho que tudo que acontece desde a criação ali do mundo, por assim dizer, desde o começo das linhas das terapêuticas psicológicas, tudo, não sei se você sabe, mas tudo foi originado dali, da teogonia grega, lá do tempo da mitologia. Se for olhar a psicanálise de Freud, ela é tudo baseado num mito, o mito de Édipo. Então, por isso que eu acho graça hoje quando as pessoas da psicanálise falam que não, só o que vale é o que for científico, porque só a psicologia tem que ter reconhecimento científico. Mas, poxa, o Freud não era científico, meu Deus do céu. Por mais que ele fazia todas as análises dele lá no dia a dia, mas o mito, o que fundou a base do que é a psicanálise, ela veio de um mito. O mito, o que é o mito? São os símbolos da história. A mitologia grega é assim. Mas por que eu estava falando desse assunto? Porque é engraçado se tu olhar para a forma da mitologia grega, que é o que deu ali o início ali de todo o cenário ali, de como as pessoas se baseavam para viver ali. A mitologia grega, ela traz coisas bem interessantes, profundas. Se tu olhar, tu pega grandes mensagens assim simbólicas que dá pra gente trazer no nosso dia a dia, e que conversam muito com o que eu estou falando aqui com vocês, Se olhar lá dentro da teologia grega, a construção do mundo, que foi, Era Urano e Gaia, Urano era os céus e Gaia era a terra, Vocês já ouviram falar algumas vezes, a mãe Gaia, que tem que cuidar da mãe, a Gaia é a terra, E aí então essa junção de Urano e Gaia que deu origem ao mundo. Então, o que era essa mensagem? Urano nós, toda vez que eu estou falando aqui, eu fiquei fazendo alguma comparação com as coisas que eu venho falando. Essa articulação que a gente daquilo que a gente vive no mundo externo, na Terra, no mundo, no dia, articulado com aquilo que está dentro da gente, que seria o nosso espírito, que seria o céu, que seria o Urano. Então, ali já existia esse tipo de mensagem, a junção de Urano e Gaia. E aí tiveram ali alguns filhos. E dentre os filhos que Urano e Gaia tiveram, um deles foi Cronos. Cronos também, se já ouviu falar, é o deus do tempo. E o tempo é o que ele faz com tudo, O Cronos. O Cronos era o ser, o deus que devorava tudo que é matéria. O que é essa mensagem de Jesus? O que é o tempo na nossa vida? O tempo é aquilo que devora tudo. Tudo que a gente tem de matéria, tudo que a gente tem de material, ele se desfaz com o tempo. Então, o tempo é aquilo que está consumindo tudo. Isso era o Cronos. E aí o Cronos, ele também teve um casamento com algumas literaturas chamam de Geia, outras chamam de Reia. E aí ali acontece no meio disso tudo, acontece um certo domínio de Cronos
quando ele trai o próprio pai Urano, ele com uma foice, né, ele acaba tirando ali os órgãos genitais de Urano e jogando no mar. Naquele momento ele tira todo o poder de Urano. Ocorre aquela traição. É o momento em que o tempo começa a dominar. Tudo isso tem mensagens muito bonitas por trás disso, né? É o momento onde o humano para de olhar para esse lado que ele tem, do espírito, dos céus, das coisas mais profundas, e ele começa a se colocar totalmente no tempo. Olha para a nossa vida, às vezes, se não é isso que a gente faz. A gente está sempre ali, correria, dia a dia. E amanhã, o que eu faço? Amanhã, será que eu vou ter isso? E amanhã, será que eu vou conquistar aquilo? E agora? Será que eu vou... É a correria do tempo. A gente está o tempo se relacionando todo com o tempo. E a gente não tira esse tempo mais para olhar para dentro. A gente não tem... É aquilo que eu falava algumas lives atrás, que gerou toda aquela enquete, né? O que é mais importante? É o conhecimento ou é o autoconhecimento? O conhecimento, ele está no tempo, né? Eu estou ali. Eu não vou ter tempo para conhecer tudo, mas eu estou ali naquela busca. Quero saber mais. E eu não tiro mais o tempo para olhar para mim, para entender como que eu sou, como que eu posso construir um ser melhor. Essa resume a parte do Cronos, quando ele tira o poder de Urano, né? Ao ceifar ali os órgãos de Urano, e o poder todo passa a ser de Cronos. Cronos tem esse relacionamento com Geia, em algumas outras literaturas é Reia. E aí o que acontece? Todos os filhos gerados daquele casamento ali, daquela junção, Urano devorava. Urano é o tempo, né? Urano no Cronos. Cronos e Geia. Todos os filhos gerados daquela relação ali, Cronos devorava, porque Cronos devora tudo, né? Até que, num dado momento, né, quando entra a história posteriormente, que é a do Olimpo, que muitas pessoas acham que a mitologia grega começou ali com a coisa do Olimpo, mas não, antes na criação do mundo mesmo era Urano e Gaia. E aí dentro daquela geração de filhos ali, o Cronos devorava tudo, que é o tempo que tudo devora, mas chegou um momento que Geia falou, agora eu vou dar um basta nisso. Esse filho aqui que eu estou gerando, esse filho aqui Cronos não vai devorar. Esse aqui não. E aí ela tinha um carinho especial por aquele filho e aí ela resolveu ter uma estratégia. Antes do filho nascer, perto desse filho nascer, ela enrola uma pedra, né, dentro de um pano lá. Ela coloca uma pedra dentro de um pano. E aí quando Cronos vai lá, que ele ia lá buscar os filhos depois de gerado e ele devorava, ela entrega, ao invés de entregar o filho, ela entrega essa pedra ali enrolada, né? E o Cronos, como não sabia distinguir, para ele tudo é matéria, ele não sabia distinguir, o tempo é isso. O tempo não distingue, o tempo não quer saber quem é quem. O tempo, ele é implacável para os reis, para os nobres ou para as pessoas mais simples, ele devora tudo. Então, ele foi lá e devorou a pedra, achando que era mais um filho. E o que ela faz com esse filho? Ela leva lá para o reino de Urano e Gaia e deixa ele crescer lá, longe do pai Cronos. Esse filho quem era? Esse filho era Zeus, né? Zeus, que aí foi o grande rei, o grande deus do Olimpo, né? Que é quando começa a história do Olimpo. E aí Zeus vai para lá e fica em exílio durante muitos e muitos e muitos anos. Se a gente for parar profundamente para ver, tem uma relação muito parecida, né, com outra história que a gente pode trazer aí, que é a própria história do Evangelho, né? Mas, comparações à parte, depois de um tempo longe, sumido, aí, enquanto ele estava lá, o Zeus estava lá no reino de Urano e Gaia, ele estava sendo ali preparado pelos seus tios, que eram os Ciclopes, né? Que também eram filhos de Urano e Gaia. E aí eles estavam preparando Zeus durante muitos e muitos e muitos anos para Zeus voltar e retomar o reino, destroçando Cronos, que é o tempo. E aí, só que aí eles ficam lá preparando Cronos e aí o que eles pensam? Poxa, mas Cronos devora tudo que é matéria. O Cronos não podia ser combatido com algo que era material. Então é um momento onde eles têm a ideia de forjar uma arma
com algo que fosse além da matéria, né? Que através do vulcão lá, das lavas do vulcão, eles conseguem construir uma arma, que era uma arma de fogo. Essa arma de fogo era a única arma possível de destruir Cronos. Qual é o símbolo dessa arma de fogo, né? O que é a lava? É uma pedra vulcânica, né? Uma pedra com fogo, né? E o que é o fogo, no fim das contas? O fogo é uma luz, né? É o aquecimento. É quando ele volta de novo com essa arma de luz, né? O que nos faz enxergar? A gente acha que nos faz enxergar são os nossos olhos. Coloca os teus olhos no escuro aí para ver se tu enxerga alguma coisa. O que nos faz enxergar é a luz. E aí o que nos faz enxergar, o que nos faz olhar para dentro de verdade é essa luz. E aí através dessa arma, dessa arma de fogo que Zeus reaparece novamente, e aí ele consegue combater Cronos. Aí ele consegue combater e destruir Cronos, que era o tempo que estava destruindo tudo aquilo. E aí com isso, além dele conseguir destruir Cronos, Zeus volta a colocar a ordem no mundo. Aí é onde ele retira de Cronos todos os seus irmãos, todos os filhos de Cronos que foram devorados com o tempo, e reordena o mundo. Aí é onde começa a história de que cada lugar tem o seu deus, né? Aí vem Poseidon, rei do mar, Hades, Perséfone, e aí o Zeus redistribui. Como se dizendo assim, a gente pode ter vivido muitos e muitos anos ali na ignorância do tempo, na ignorância da matéria, buscando tudo que é material, mas no momento em que a gente se volta para essa luz, para essa busca interior, a gente retoma a nossa consciência, né? Que é o momento em que Zeus retoma ali o poder, né? Se a gente for olhar, isso é tudo muito simbólico, né? É uma historinha, no fim das contas, mas que deu origem a muita coisa no mundo, né? E aí por ali a gente pode tirar inúmeras outras histórias, né? Outra hora eu conto um pouco mais para vocês, né? Tem a história do próprio Midas, né? Também, que foi o sujeito mais banal do mundo, né? Que tem muito a ver também com isso que a gente estava conversando aqui. O que é o Midas? O Midas que para muitos parece, nossa, o Midas é o cara que tudo que ele toca vira ouro. Né? Tem até algumas empresas que colocam esse nome, né? O Midas, né? O toque de Midas. Esse cara tem o toque de Midas, tudo que ele toca vira ouro. Mas o Midas, se a gente estuda profundamente a mitologia grega, a gente vê que o Midas foi o sujeito mais banal que existiu na humanidade, né? O Midas é esse cara que eu estava citando agora há pouco tempo, né? Que está sempre nessas buscas que não vão dar conta de preencher vazio, né? O que o Midas faz? O Midas tem uma oportunidade de se ver com um desses outros reis que era o Dionísio. Dionísio era o deus dos prazeres, né? Era o deus que concedia ali, muitas vezes, os pedidos das pessoas. E o Midas era um rei. Midas não era deus, não. O Midas era um rei. E o Dionísio era deus. E aí o Midas, ele solicita um encontro com o deus Dionísio para fazer alguns pedidos. E aí Dionísio vai lá no reino de Midas, e aí qual é o pedido que Midas faz para ele? Eu quero ser o sujeito mais rico da humanidade. Eu quero muito ouro. Quero tudo que eu toque vira ouro. E o Dionísio, provavelmente, que sujeito burro. Tudo que ele quer, tanta coisa para ele pedir, e tudo que ele pede é ouro. Tá bom, cara, vai lá. Tudo que vai tocar a partir de agora vai virar ouro. E aí o Dionísio vai embora. Só que aí o que o Midas faz? Tudo que ele toca a partir dali vira ouro. Só que aí ele toca num pão e o pão vira ouro. Só que ele não consegue comer ouro, cara. Não consegue se alimentar de ouro. E aí ele vai lá tocar numa pessoa, numa mulher, ela vira ouro. Não consegue se relacionar com ouro. E tudo que o Midas queria era ouro. Aí o Midas se vê perdido ali, porque agora, o que eu faço? Né? Eu fui burro. Tudo que eu pedi pro Deus Dionísio foi ouro. Agora tudo que eu toco é ouro. Eu errei. Eu vou tentar me redimir. Eu vou pedir para ele vir aqui de novo. Aí tá bom. Aí Dionísio volta lá, né, no Midas. Tá bom, vamos te dar uma chance. Mas para isso eu vou te fazer passar por uma prova. Eu vou te trazer aqui eu lembro, tipo um sarau musical. E aí ele ia lá
para o Midas poder fazer uma escolha. Ele levou o Midas lá nesse sarau, acho que era tipo uma competição musical. E aí ele mostra lá para o Midas, ó, vou te mostrar aqui 2 pessoas, tu vai ter que escolher qual que tu quer. Aí de um lado ele mostra Apolo, né? Apolo com a sua harpa ali também, um deus muito conhecido, que é o deus da arte, né? O deus assim como hoje a gente teve a criação do teatro, do cinema, da música, o Apolo estava ali com sua harpa, e do outro lado a gente tinha a deus Pan com a sua flauta, a flauta encantadora de serpentes, né? E aí era mais ou menos assim, é mais ou menos a gente comparar que o Apolo era música clássica e a Pan era o, sei lá, o Furacão 2000. E aí ele manda ele escolher. Qual dessas 2 artes tu escolhe, Midas? E aí o Midas olha para aquilo ali e aí diz, esse Apolo aqui, eu não vou poder conquistar muita coisa na vida. Agora, aquela flauta ali de Pan, talvez eu consiga usar para conseguir conquistar muitas mulheres, né? Na hora Midas pensa, então eu fico com a flauta. E aí Dionísio novamente decepcionado, mas é um burro mesmo, né? Um burro, novamente ele escolhe as coisas do hedonismo, ele escolhe o prazer da vida para viver. Tá bom, Midas, vai lá. E aí Midas novamente vê que escolhe errado. E aí é onde entra aquela parte da história, né? Que Midas ele acaba ficando com as orelhas do asno, né? Isso é uma parte muito, muito desconhecida, mas pesquisar e tu vai ver. Midas parece, para a grande maioria, parece um sujeito incrível, mas Midas foi o sujeito mais banal da humanidade. Midas ele fica naquele momento ali com as orelhas de asno, porque ele, por 2 oportunidades que ele teve, ele escolhe as coisas do mundo, ele escolhe as coisas do tempo, a coisa de Cronos. Ele acaba sendo considerado o sujeito mais burro da humanidade. Então, agora, Midas, que tinha que usar luvas, porque tudo que ele tocava virava ouro, então ele tinha que passar a vida inteira com luvas para não tocar em nada. Agora ele tinha que usar um chapéu. Ele usa um chapéu para tapar as orelhas de asno que ele tinha. Então, para que ninguém visse que ele era um sujeito burro, ele andava com chapéu. E aí, esse tinha sido os 2 primeiros atos. E aí tem um terceiro ato de Midas. Olha se isso às vezes não é. Às vezes a gente tem chances, às vezes, de se redimir, chance de escrever a nossa história, e a gente cai novamente, às vezes, em cilada, né? Isso é muito bonito, no fim das contas, a gente olhar para essa história, para essa mitologia toda, traz muita mensagem. E aí o Midas vai lá, e aí ele tem um terceiro ato, que é quando ele vai lá cortar o cabelo, ele precisa cortar o cabelo dele. E aí quando ele vai lá cortar o cabelo, ele precisa tirar o chapéu. E aí quando ele tira o chapéu, o barbeiro dele vê as orelhas dele. E aí ele vai lá, corta o cabelo e sai de lá. Agora todo mundo vai descobrir que eu tenho a orelha de asno. Agora não adianta. Vai todo mundo descobrir que eu tenho a orelha de burro. Eu vou precisar dar um jeito. E aí ele vai lá e diz, eu vou confessar que eu errei. Eu vou confessar que eu fui um burro mesmo nas minhas escolhas. E aí ele vai lá no fundo do seu quintal, se ajoelha, e aí naquele momento se abre uma possibilidade da redenção do Midas. E o que o Midas faz? Ele cava um buraco no seu quintal, e aí afunda a cara lá dentro desse buraco e confessa bem baixinho, eu fui burro. Só que o que ele está fazendo? Ao invés de confessar, né, pro Deus, confessar para Dionísio que ele tinha errado, ele vai lá com vergonha, confessa pro buraco, para dentro da terra. Olha, dentro da terra, o que a gente faz dentro da terra? O que um cachorro faz dentro da terra? Ele esconde o osso. Ele escondeu aquilo ali. E mais uma vez, quando ele tinha a possibilidade de confessar, o que é isso? Quando a gente tem a possibilidade de colocar para fora as nossas fraquezas, quando a gente tem a possibilidade de confessar, porque que a gente diz por aí que é muito bom botar para fora aquilo realmente que não está legal. Às vezes a gente realmente verbalizar, olha, eu errei. O Midas não faz isso, ele esconde novamente. Ele conta ali por meio da terra. E aí com aquilo ali, terceiro ato, ele perde novamente a oportunidade de se redimir. E aí ele fica o resto da vida sendo aquele ser banal. Por isso que o Midas é conhecido como o ser mais burro da humanidade, o mais banal, que o tempo todo ele escolhe. Ora, o que é o Midas?
Midas, ele é o cara que se abraçou nos principais vícios que a gente fala, né? Nos pecados capitais, né? No primeiro momento ele é um ganancioso, ele é um sujeito avarento, é um sujeito mesquinho, que ele só pensa naquilo ali, ele só está pensando no ouro. E no segundo momento ele é um sujeito da luxúria, só tudo que ele pensa é nos prazeres, né? Então esse é o homem contemporâneo, por assim dizer. Essa é a causa dos sofrimentos do homem contemporâneo. É aquele homem que está só em busca do prazer o tempo todo. Só o que ele quer, e quando eu falo de prazer, eu não estou falando exclusivamente de sexo ou coisa. Estou falando daquele prazer ali. O tempo todo é eu quero para mim, eu estou pensando em mim. Ferre-se os outros. O tempo todo é o meu prazer. É o chamado hedonista, se a gente for ver. Midas era esse cara. Midas, ele é eu, Midas, ele é você, muitas vezes, no nosso dia a dia. Quando a gente está com essas buscas o tempo todo. Isso tem muito a ver com o que vem acontecendo, né? Para mim não existe outra resposta para as causas desses sofrimentos, principalmente nos jovens no dia a dia, principalmente em quem também já está numa idade adulta e às vezes não quer entender isso, né? Essa é óbvio, usando aqui uma historinha da mitologia grega para falar sobre isso. Tem tanta coisa, eu amo a mitologia grega, né? Eu nem entrei na questão do Édipo, que é o mito que dá origem à psicanálise do Freud, mas tudo vem de lá, e é muito legal. Eu poderia usar qualquer outra história para ilustrar, né? Mas o bom do símbolo é isso, né? A gente olha como uma metáfora, fica mais fácil da gente aprender, né? Então reservei esse dia de hoje, esse tempo de hoje, para a gente poder falar um pouco nisso, né? Para que a gente não seja esse Midas, para que a gente não fique debaixo do Deus Cronos, né? Que devora tudo sobre o tempo, mas que a gente possa ter um pouquinho de Zeus ali, né? A gente possa ter um pouquinho de luz, a gente possa ter um pouquinho de ordem na nossa vida, buscando as coisas realmente, articulando, né, essas coisas do mundo externo, do mundo interno. A gente está aqui no mundo material, no dia a dia, realmente com as coisas externas, então a gente vive isso. É bom que a gente realmente tenha as nossas metas, tenha os nossos objetivos, mas que a gente não esqueça em momento algum das coisas que são mais importantes, das coisas que o tempo não devora, das coisas que o tempo não leva embora, né? Que são essas nossas virtudes, são essa nossa busca por ser todos os dias uma pessoa justa, leal, boa, caridosa, honesta, né? Isso precisa estar presente, isso precisa estar também no nosso centro. E isso a gente vai articulando com as buscas materiais também. Porque se a gente fica só numa coisa, aí a gente vira o Midas. Aí a gente vira esse ser banal, que ao final do seu dia não sabe nem contar a sua história. E ao final de um mês não sabe sem contar como foi o seu mês. E ao final de anos não sabe contar como foram os seus anos. Porque ficou vivendo nessas buscas por preencher vazios que jamais serão preenchidos. Então, essa foi a nossa live de hoje. A nossa live número 73, num tom totalmente... Isso é quando eu falo que eu levo para o lado mais poético da coisa, não é porque eu quero ser um poeta, né? Não viro Shakespeare, não viro esses grandes escritores, poesia. É um tipo de comunicação poética, né? Simbólica, mas que se a gente parar para refletir sobre ela, a gente consegue também extrair grandes aprendizados. Espero que tenha sido assim para vocês. Então, meus agradecimentos às pessoas presentes hoje. Grande Júnior Camargo na área, meu xará. Tiana Knebel, grande Beth, grande Dani, grande seu Jorge. Obrigado pela presença de vocês. Essa foi a nossa live número 73. Desejo a vocês um ótimo começo de semana, um ótimo começo de segunda-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no nosso horário tradicional, na terça-feira, para a nossa live número 74. Tá bom, pessoal? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.